Esse é o modelo que nós vamos realizar com a técnica dos franzidos. Aqui a gente tem uma blusa com o franzido localizado aqui no centro da frente e também na manga, aqui na cabeça da manga e na barra da manga. Aqui nós vamos precisar desta base de molde das costas, o qual está em escala 1/2 e sem margens de costura. Da mesma forma, o molde da frente, no molde da manga. Vamos começar transformando a base do molde das costas. Vamos analisar o modelo então. Observe que este modelo ele tem uma base ampla, então ele não tem as pences da cintura. Nesse caso, então, aqui, no molde das costas, nós vamos começar eliminando a pence da cintura, que a gente não vai precisar dela. E, ao mesmo tempo, este volume que seria fechado com a pence, ele vai ficar aberto, dando, então, um espaço de amplitude maior aqui já nesta linha da cintura. O próximo passo agora é analisar como vamos dar a amplitude deste molde. Observe também aqui no modelo que este modelo aqui ele vai além da medida da cintura, ele é mais comprido. Então aqui está a linha da cintura e o comprimento dele vai mais abaixo, invadindo a linha do quadril. E nesse caso aqui do molde, o molde ele vai até a linha da cintura somente. Então nós vamos ter que aumentar o comprimento deste molde para que ele fique como no modelo. Vamos aumentar o comprimento deste corpo primeiro. A medida que vamos aumentar é 5 centímetros. Então, eu vou aqui, coloco a régua aqui nessa base do corpo para aumentar 5 centímetros. Mas observe, quando eu for aumentar os 5 centímetros, aqui ó, do 10 até o 15, ele passa do papel. Vai acontecer a mesma coisa aí com os seus moldes. Então, você já deve pegar a base do molde das costas e da frente e aumentar com um pedacinho de papel aqui embaixo, como eu vou fazer agora. Agora sim, posso posicionar a régua aqui, sentando a régua primeiro nessa linha central do corpo da frente. Nunca começar aqui na ponta, que senão tu muda o eixo da reta. Então, vamos lá. Ó, vou sentar a reta aqui. E vou descer 5 centímetros em escala. Agora, nós temos que alargar um pouco mais esse molde para ele ficar como este aqui, ó, mais folgadinho no corpo. Para isso, nós vamos soltar este corpo aqui, vamos colocar uma folga de movimento de 1 centímetro em escala. Se fosse uma medida real, seriam 2 centímetros. Como eu vou fazer, então, esse aumento de amplitude? Aqui, primeiro na linha da cava, eu vou aumentar 1 centímetro para a lateral. Então, eu vou pegar o esquadro, vou sentar aqui no centro das costas, assim, ó, retinho. Vou segurar aqui com o dedo como um guia, para me poder baixar ou subir a régua, até atingir a cava ali, ó. Atingiu a cava. Com a caneta, primeiro, uma reta de suporte com a caneta, ó. Aqui embaixo também a mesma coisa, porque eu vou aumentar toda a lateral, né? Só que aqui, ó, aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus, então eu posso só colocar o esquadro aqui, ó, pra aumentar a retinha base, tá? Ó. Só aumenta a retinha base, ok. Então, nessa retinha aqui, eu vou soltar 1 centímetro de folga no movimento, 1 centímetro em escala, tá ali. E aqui embaixo, ó, como o corpo é mais soltinho, que na verdade não é aqui nessa linha que eu vou soltar, é mais nessa aqui embaixo, mas só para você entender, ó, aqui é a linha da cintura. Na linha da cintura, eu já ganhei a folga de movimento de 3 centímetros que estava na pence. Que na verdade, aqui a medida aparece com 1,5 porque tá em escala. Então, esse 1,5 aqui, ele já vai dar amplitude no molde. Porém, eu preciso de um pouquinho mais. Por quê? Porque ó, eu deixei esse molde mais comprido. Então, aqui já tá pegando em cima do quadril. Então, não vai me bastar esta medida que tá aqui. Então, ali eu vou aumentar 1. Aqui embaixo, eu já vou aumentar mais 1,5. Que daí, esse 1,5 com esse 1,5 aqui vai dar uma amplitude maior.
Lembrando que eu tô falando em escala, que na verdade que seria 3 aqui seria 3, não é mesmo? Então, eu vou medir essa reta aqui. Ela tem 10 centímetros. E aqui embaixo, ó, eu vou transportar essa medida aqui para a linha aqui de baixo. Porém, 10 centímetros mais 1,5 vai dar 11,5. Então, eu vou aumentar aqui, ó, deu 11,5 aqui. Vou aumentar com a caneta vermelha. Antes ainda de ligar este ponto naquele para retraçar a reta, eu vou precisar trabalhar a cava. Porque a cava também vai se movimentar. Ou seja, se eu aumentei 1 centímetro aqui, aqui nessa linha do pique, ele também vai sair um pouquinho. Porque daí eu vou retraçar o ponto para ligar lá novamente na linha do ombro, então ela também vai aumentar. E além dela aumentar um pouquinho aqui, esse ponto da cava vai descer para essa cava ficar maior, tanto na largura quanto aqui no comprimento dela. Então, são duas alterações de medida que a gente vai fazer agora. Uma soltando meio centímetro ali no pique e outra descendo também meio centímetro aqui. Lembrando que essa medida é em escala. Como eu vou fazer isso, então? Neste ponto aqui, eu vou colocar o esquadro novamente aqui no centro da frente, das costas, quero dizer. Vou chegar lá no piquezinho, ó. Tem que deixar ficar bem esquadrado lá no piquezinho. Vou traçar minha linhazinha de apoio. Depois, eu vou pegar a régua e vou medir meio centímetro aqui, a partir do pique para fora, meio centímetro em escala. Vamos agora para este ponto da cava descer meio centímetro para ampliar essa cava. Com o esquadro, eu sento o esquadro nessa retinha de apoio que eu tracei, começando lá daquele pontinho lá. Vou pegar a caneta para descer uma retinha de apoio. E medir agora com uma régua meio centímetro para baixo. Marco meio centímetro. Pronto, agora eu já tenho os pontos da cava e da lateral para poder retraçar. Vou primeiro fazer o ponto da lateral. Vou pegar então, eu vou ligar deste ponto aqui fora, ali naquele pontinho vermelho. Significa que essas linhas aqui nós não precisamos mais. Agora, antes de ligar este ponto com este ponto da cava lá no ombro, aqui vai uma informação bem importante, que talvez você ainda não saiba. Toda vez que fazemos uma manga franzida, geralmente nós diminuímos o tamanho do ombro para que essa manga franzida pegue acima do ombro. Então, significa que aqui, esta linha de ombro aqui, nós vamos diminuir ela um pouquinho, para que este franzido ali, ele se apoie em cima do ombro e a manga não fique caída. Esta medida para entrar ali no ombro vai depender muito do quanto de volume de franzido a gente vai colocar nessa manga. Quanto mais bufante ela for, quanto mais franzido, mais a gente tira um pouquinho aqui no ombro para que ela se apoie mais em cima do ombro e fique bem armadinha. Nesse caso, aqui a gente não tem um volume muito grande, aqui ó, ela não é uma manga muito bufante. Então, aqui nós vamos tirar meio centímetro em escala. Já traçamos mais um ponto, agora sim, a gente vai poder ligar, então, novamente, retraçando essa linha da cava. Para fazer isso, nós vamos precisar da régua de curva francesa. Então, como é que a gente vai fazer? Virar aqui para a lateral e vai procurar um lugar da curva que consiga ligar esses pontos. Se não conseguir ligar os 3 pontos ao mesmo tempo com a régua, não tem problema. Você pode estar posicionando a régua no lugar que ficar melhor. Agora, essa outra linha da cava aqui também, e aqui também não nos interessa mais. E esta linha vermelha aqui é que faz parte do nosso novo molde. Observe ainda aqui no modelo que a linha do ombro está bem pequenininha. Isso porque o decote está bem aberto aqui, na parte da frente. E lógico que na parte das costas também acontece o mesmo. Aqui no molde, olha, a linha do ombro está bem grande, comparado com essa.
e o decote também está bem fechadinho. Então, o que nós vamos fazer agora é alterar esse decote, deixando ele mais degotado, como aqui no modelo. Para isso, nós vamos deixar este ombro aqui com 1,5 centímetros em escala, porque vejam bem, é bem pequenininho. Se aqui é a escala 1,5, ele corresponderia a 3 centímetros medida real. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai deixar esse ombro com 1,5 centímetros e nós vamos descer meio centímetro aqui nesse ponto do decote. Ok, agora eu vou retraçar, vou ligar este ponto naquele ponto. Como eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é utilizar o esquadro para esquadrar esse ponto aqui, uma linha de suporte, para a hora que você ligar lá, refazendo essa curva, você não faça uma curva que passe para baixo e ligue lá, porque daí quando eu abrir o molde, eu vou ter um bico aqui no centro das costas. Então, essa linha que a gente retraça, sempre que a gente faz um decote, para poder apoiar a régua e fazer um traçado bonito de curva. Então, aqui eu só vou traçar uma linha de suporte, ó. Esquadrado, né? Ok. Tracei a linha de suporte, agora vamos poder retraçar a curva. Outra questão importante também, é uma informação que pode ajudar, é que geralmente eu gosto de posicionar a curva da régua sobre a reta, que eu acho mais fácil ligar e aí fazer a junção da curva com a reta. Quando a gente faz o procedimento contrário, colocar a curva no ponto e a parte da régua mais reta sobre a reta, eu tenho mais dificuldade de fazer essa junção suave aqui. Então, eu gosto de fazer o contrário, sempre girando a curva para cima da reta. Então, esse ficou o meu novo decote. Agora sim, a gente terminou o molde das costas. Significa então que essas linhas aqui não existem mais, nem essa aqui. Linha do ombro, linha do decote, centro das costas, vai até lá embaixo, linha da barra, lateral do corpo e linha da cava, e assim a gente fecha o nosso molde das costas.